Amados irmãos, amadas irmãs, como é importante nós usarmos todo o nosso ser quando estamos tendo comunhão com a palavra de Deus, quando nós estamos contactando a palavra de Deus. Usamos o nosso espírito, as partes do nosso espírito, os sentidos espirituais. Não é isso? Aí a palavra de Deus passa a se revelar na sua dimensão espiritual divina de uma maneira plena para nós. Vamos hoje tocar um aspecto mais prático dessa parte do nosso exercício espiritual para contactar a palavra de Deus. Vamos falar sobre oração e leitura da palavra. Quando nós lemos as biografias de homens de Deus, nós podemos ver que no viver diário deles, eles todos tinham um ponto em comum. Eles tinham uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. Agora, nós sabemos, todo mundo sabe o que é orar. Orar é falar com Deus, é ter comunhão com Ele. Agora, também nós sabemos o que é ler a Bíblia. Perguntamos aos cristãos se lê a Bíblia. Leio. Não sei quantos leem a Bíblia regularmente. E quando perguntamos às pessoas, quando você ora de uma maneira automática? É uma oração que é igual todos os dias? Quanto tempo você ora? Daí muitas vezes os irmãos falam para nós o seguinte: não, eu oro 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E aí eu pergunto por quê? Eu disse assim: não tem muito assunto para falar com Deus, são as coisas de sempre. Mas, como nós vimos nas comunhões anteriores, a Bíblia é um livro maravilhoso, porque é um livro que revela a Deus, que abre para nós todo o universo espiritual, a realidade divina. Aí, nós temos agora algo importante para falar. Nós precisamos usar a Bíblia como conteúdo da nossa oração, como conteúdo do nosso louvor. Não é isso? Por quê? Porque a Bíblia é o falar de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. E a oração? Oração somos nós falando com Deus. Aí nós percebemos que se nós juntarmos oração e leitura da palavra, nós teremos aqui um diálogo, uma comunhão maravilhosa. Ao ler a Bíblia, Deus fala comigo. E quando Deus fala comigo, eu respondo a Ele por meio de oração. Não é maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs? Você sabe, a Bíblia toda é um livro onde o Senhor fala conosco. O Senhor nos ilumina, nos alimenta, nos dirige, nos educa. O Senhor fala conosco. E nós não podemos ficar sem reação. A nossa reação é nós falarmos com Deus a respeito do que Ele falou conosco. Isso é oração.
Então é muito importante nós aprendermos a ler a Bíblia orando e a orar temos a Bíblia como conteúdo. Ler e orar, orar e ler, juntos. Sabe, essa experiência tem sido dos servos de Deus ao longo dos séculos. Perguntaram para muitos homens de Deus: você ora primeiro ou você lê a Bíblia primeiro? Aí se descobriu que muitos oravam primeiro e também muitos outros liam a Bíblia primeiro. Mas uma coisa tinha em comum: quando oravam, iam para a palavra, depois oravam de novo. E aqueles que liam primeiro, liam, depois oravam, depois liam. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, começa uma comunhão. Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Então a palavra de Deus, que é a Bíblia e a oração, devem sempre caminhar juntas, devem sempre caminhar juntas. Se nós aprendermos isso, amados irmãos, amadas irmãs, nós veremos como a nossa comunhão com a palavra de Deus é algo maravilhoso. Receberemos muita luz. O grande problema é que, muitas vezes, ao lermos a Bíblia, nós não usamos nosso espírito, usamos simplesmente nossos olhos, nossa mente, mas não usamos nosso espírito. E aí nós não conseguimos ouvir o falar de Deus, porque nossos sentidos espirituais não foram acionados. E aí, pelo fato de não ouvir a palavra de Deus, eu não tenho o que falar com Deus. Não tenho assunto para falar com Deus. Mas se aprender a usar meu espírito, ao ler a Bíblia, Deus vai falar comigo e eu irei falar com Deus. Então, leitura da Bíblia e oração devem sempre caminhar juntas. Isso é maravilhoso. Amados irmãos, amadas irmãs, experimente isso. O Senhor quer nos abençoar.